Olá, muito boa noite ou bom dia, boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Vamos dar continuidade aos estudos da codificação espírita. Então, antes da gente iniciar o tema de hoje, eu vou pedir a todos que concentrem seus pensamentos para que possamos nos envolver em prece. Senhor Jesus, neste momento, olha por todos nós que nos reunimos em seu nome. Leva luz, paz e conforto a todos aqueles que neste momento se apresentam em pensamento. Leva também, Senhor, o seu amor, a sua sabedoria, para que possamos compreender por tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que sofremos. E sabemos que a lei de Deus, o amor de Deus é bem maior do que tudo aquilo que acreditamos ser justo ou injusto. Ilumina, Senhor, abençoa e abraça a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, mais uma vez bem-vindo a todos que estão aqui para estudar um pouquinho com a gente. Hoje a gente continua com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo que fala sobre as penas e os gozos futuros. É o capítulo 2 do livro 4, lá no finalzinho já. Hoje a gente vai falar das questões 963 a 982. Claro que não dá tempo, não seria bem cansativo a gente tratar às vezes de questão por questão, por isso que sempre vale aqui a dica para você, se não conseguiu ler previamente as questões de hoje, leia depois, faça suas questões no chat ou até no grupo, né, que a gente tem no grupo de aula, da sala de aula do Google Sala de Aula. Então, se você não é inscrito ainda, manda uma mensagem aqui pra gente, se inscreva e estude com a gente. Bom, lembrando que na aula do dia 16 de abril, o Cido falou sobre as primeiras questões desse capítulo. Então, ele falou sobre o nada e a vida futura. Lembrando, né, que resumindo bem resumidamente, bem enxuto ali essa questão que eu vou falar agora, né, porque não foi tratado muito bem pelo nosso colega. Então, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, nada, por sua bondade, é pequeno demais. E lembrando que o nada não existe. Tudo é preenchido, tudo é ocupado, não existe o nada. Algo que fosse, por exemplo, esquecido por Deus e um lugar lá que ele não olha. Não existe isso. O nada é uma palavra criada pelo ser humano para justificar aquilo que ele acredita que não exista. Então, resumido, né, o que foi dito já. E o nosso irmão também falou sobre a intuição de penas e gozos futuros. Então, resumidamente, ele fala sobre aquilo que a nossa voz interior sabe que tem. Nossa intuição fala, às vezes, um pouquinho mais alto. E o próprio Kardec lembrando que é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríeis melhores. Não tem, às vezes, a nossa vozinha interior falando, não vai por aí, não faz isso aí tá errado. E eu digo até mesmo para aquelas pessoas que parecem ter uma índole má, aquelas pessoas que gostam de fazer mal. Tem gente assim? Tem. Tem gente que tem o prazer de fazer mal a outra pessoa. Mesmo essas pessoas têm lá a sua vozinha interior, é que essa vozinha é tão baixinha que a pessoa não escuta, né? Ignora completamente. Então, essa vozinha interior fala, tem certeza que é por aí? Será que você não está sendo ruim demais? Será que isso aí é certo? E a razão, às vezes,
querendo justificar a própria atitude, e diz, não, tá certo sim, faz, porque se a pessoa pode, você também pode. Então, imagina em situações da vida cotidiana, onde às vezes as pessoas cometem erros porque outros também estão cometendo e justifica a própria atitude dizendo, se a pessoa pode, eu também posso. E a gente sabe que não é por aí, né? A gente tem que se ocupar das nossas atitudes, nossos pensamentos, com aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, justo, e sempre se colocar no lugar do outro e pensar, será que se eu tivesse naquele lugar, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de receber isso, será que esse tratamento que eu estou dando a essa pessoa, eu também gostaria desse tratamento, dessa forma de agir? Esse é um princípio bastante interessante e a intuição nos fala, né? E o capítulo 1, as questões que nós vemos hoje, elas falam sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Então, uma notinha ali, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Ou seja, não existe nada que aconteça na nossa vida, no nosso planeta, que não seja do conhecimento ou não esteja na lei de Deus. Por mais pequenininho que seja, sim. A questão de, às vezes, eu pisar numa formiga. Está na lei de Deus. Existe uma causa e existe um efeito para isso. Se sofremos as consequências dessa violação, então, se eu violo uma das leis de Deus, como eu disse, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de atração, as leis que a gente já viu em aulas anteriores, vamos ver novamente, certo? A lei de destruição, a lei de amor e caridade, a lei de justiça, as leis de Deus. Se a gente viola uma dessas leis, só nós devemos queixar de nós mesmos. Que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Porque às vezes o resultado disso não é imediato. Algumas vezes a gente não vê a resposta das nossas ações de forma imediata. Tem coisas, por exemplo, que a gente sofre hoje que são consequências de ações que nós fomos tomando ao longo da vida. Então, quem hoje, por exemplo, sofre de um mal por conta de fumar, tá? Um exemplo. Então, não é um castigo de Deus, não foi Deus que disse, você tá fumando? Então peraí que eu vou te dar uma doença aí para você se tratar. São consequências das nossas atitudes. Mas por que tem gente que fuma a vida inteira e nunca tem nada? Será que nunca tem nada? É que muita gente não vai procurar, então não quer saber e acaba, às vezes, passando uma boa parte da vida, ou a vida inteira, sem saber do mal que está cometendo, da doença que tem, e aí chega num certo momento da vida que isso leva, né? Que a vida é tomada por esse mal. Claro que existem também as recompensas, coisas que às vezes nós fazemos, atitudes que nós fazemos durante o longo da vida e recebemos às vezes recompensas por isso, mas podem ser físicas, mas as mais importantes são as recompensas espirituais. Aquelas que às vezes a gente não recebe nesta encarnação, mas recebe na vida além. Por exemplo, tem uma história, né, que fala de uma mulher que trabalhava num centro espírita, mas era aquela pessoa que ficava com uma vassourinha lá no fundo da palestra, varrendo o chão, colhendo papeizinhos de bala, alguma coisa que alguém tivesse deixado, apontando o lugar para alguém sentar. Aquela pessoa que digamos, quase invisível para a maioria das pessoas que frequentam a casa. Não é a pessoa que fala, não é a pessoa que às vezes recebe, não é alguém do atendimento fraterno, não. É uma pessoa que está ali para manter a ordem do lugar, mas não se manifesta muitas vezes. E várias vezes
se não todas as palestras que eram ministradas nessa casa, esta senhora prestava muita atenção nas palestras. E existia um palestrante lá, um senhor, que fazia muitas palestras nessa casa. E ela gostava muito de ouvir ele falar. Ela prestava muita atenção, porque ela entendia que existiam muitos ensinamentos no que ele falava. E ela veio a desencarnar por meio subitamente, mas desencarnou. Anos depois, esse palestrante veio a desencarnar e se encontrou numa situação não muito feliz do lado de lá. Ele estava sendo acusado de algumas coisas, se sentia ameaçado, se sentia perseguido. Lá na espiritualidade, parecido com o que André Luiz sofreu, claro que não de forma não tão longa. E a surpresa dele foi quando ele viu uma caravana de espíritos iluminados que veio socorrê-lo na zona umbralina. E entre essas pessoas estava essa senhora que varria o chão lá daquela casa onde ele frequentava e fazia as palestras. E ele ficou surpreso, ele falou, nossa, você com essa luz toda, né? O que é que aconteceu? Por que é que eu estou nessa situação e você aí? E ela, claro que humildemente, de forma muito modesta, disse, mas eu gostava muito das coisas que o senhor dizia. E eu me esforçava o máximo para exercer aquilo que eu ouvia, que eu achava sempre tão belo. Eu sei que eu nunca fui perfeita, mas eu tentava me esforçar muito para fazer tudo aquilo que o senhor dizia. E aí ele entendeu, claro que não precisou ninguém dizer, ele entendeu que muito daquilo que ele dizia, ele não fazia. Ele tinha palavras bonitas, lições importantes, para conduzir a vida, para ser um ser humano melhor, para respeitar o próximo, para compreender, para estudar, para se dirigir a Deus a todo momento e ser muito grato. Ele falava muitas coisas bonitas, mas fazia quase nada. E aí então ele entendeu o valor da ação, mais do que a palavra fazer, né? Mais do que dizer, o importante é fazer. E é claro que ele entendeu que ele estava naquela situação por culpa dele mesmo. Apesar, mesmo porque ele tinha o conhecimento, ele sabia o que devia ser feito. Não fez por escolha própria, não foi ninguém que impediu. E aí, às vezes, a gente tem a ideia de que Deus é uma criança com uma lupa que gosta de fazer a gente sofrer. Não tem gente que às vezes fala isso? Não, deve ser uma criança muito travessa que está lá com uma lupa debaixo do sol e escolhe um ser humano para torturar. Por que isso? A gente tem às vezes essa ideia. Porque a gente acredita que tudo na nossa vida é a escolha de Deus. E como a gente acabou de ver, tudo na nossa vida é escolha nossa. Deus vai intervir no momento em que ele sabe que a gente está pronto para a mudança. Vai interferir, ele vai. Mas de que forma Deus vai intervir? Ele vai nos dar ferramentas para que a gente possa mudar a nossa situação. Um outro exemplo, imagina alguém que quer muito melhorar a sua situação profissional. Eu quero crescer, eu quero melhorar a minha carreira, eu quero conquistar um cargo melhor. Só que a pessoa às vezes não vai atrás de formação para isso. Ela acha que só o fato dela de repente chegar cedo, sair tarde, trabalhar muito, seria o suficiente para a pessoa se qualificar, ter um cargo maior. Mas ela não vai se informar e às vezes esse cargo maior exige um curso, uma formação profissional, uma formação técnica, algo que precisa para a pessoa ocupar aquele cargo. Mas ela diz, não precisa não, eu sou uma pessoa muito profissional, aqui, muito competente, e eu vou conquistar pelos meus próprios esforços. Exatamente isso que precisa, esforço, para superar os próprios limites, para crescer. Mas aí a pessoa às vezes não chega lá, não vai estudar, não vai atrás de formação, ela acha que não, todo dia eu tô lá, nunca faltei, eu vou ser reconhecido em algum momento. Só que às vezes não é. E a pessoa acredita que é Deus que está castigando a pessoa. Eu fui uma pessoa muito ruim na outra vida, só pode ser. Todos nós fomos, se a gente olhar para trás.
todos nós viemos de zonas umbralinas, lembrando até de uma fala do próprio Chico Xavier. Ele foi perguntado para ele de onde é que todos nós viemos. E Chico afirmou com categoria: todos nós viemos de zonas umbralinas. E aí a pessoa perguntou para o Chico: mas até você, Chico? Ele falou: sim, inclusive eu. E aí é claro que a gente entende então que todos nós erramos, todos nós temos histórias boas e horríveis no nosso passado espiritual. A gente não se lembra? Claro que não, porque nós ainda temos muito que aprender. O que a gente precisa é aprender neste momento que Deus vai interferir na nossa vida de uma forma que nos dá oportunidades para crescer. Até a dor, até mesmo as provas que a gente passa estão aqui para fazer a gente aprender, evoluir, superar a si mesmo. Continuando, né? Então, nessa parte aí, nessas questões que fala sobre a intervenção de Deus, Kardec usa um exemplo. A gente fala que até que é uma metáfora do campo cultivado. Então, ele diz assim: um pai deu a seu filho educação e instrução. Isso é, os meios de se guiar. Então, deu a ele educação, uma boa escola, deu métodos, meios de ele se instruir, de conseguir se formar, às vezes numa universidade boa, fazer um bom curso. Nunca lhe faltou meios de se instruir. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão regras que deve seguir. Aqui estão as regras, né? Imagino, que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Então, o pai deu lá um pedaço de terra e falou: ó, agora que você já estudou, você sabe o que fazer, vai lá e cultiva essa terra. Deixa a instrução para compreenderes esta regra. Então, a regra, o que é nesse caso, né? É o meio de agir, as coisas como devem ser feitas. Se a seguires, seu campo produzirá muito, te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o proceder livremente. Então deu as instruções e falou: se cultivar bem, você vai ter para o resto da vida, para a sua existência, você vai ter o seu subsídio, de onde viver, de onde sair o teu sustento, senão não posso fazer mais nada. E aí Kardec continua: não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados ao seu cultivo, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Então Kardec lembra que se eu cuidar bem da terra, se eu tudo que eu aprendi eu colocar em prática, a terra vai produzir e eu vou conseguir colher dela. Mas se eu negligenciar aquilo que eu aprendi e dizer: não, isso aqui não serve para nada, tô com preguiça, não vou fazer hoje, é claro que vai dar prejuízo. Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo o bem ou o mal. Envia-nos espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais esta diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, ele lembra que por mais que a gente às vezes sabe o que tem que fazer e não faz, existem os espíritos que vêm nos intuir para dizer: vai lá, não desiste não, vai, insiste, não desanima, tá difícil, mas você sabe o que fazer, vai lá e faz. Muda a sua maneira de viver, muda o seu estilo de vida, vai atrás do curso, é cansativo, mas passa. Ninguém vai fazer o mesmo curso eternamente, então você precisa fazer um curso de especialização que dure 1 ano ou 2, passa tão rápido. A leitura de um livro, a leitura das questões de hoje, por exemplo,
Quantas vezes nós passamos, às vezes horas, na telinha do celular, olhando o quê? Para pensar o que foi que a gente gastou de tempo ontem, hoje, olhando na telinha do celular com o dedinho, né? Só passando. O que foi que eu aprendi? O que foi que aquilo me deu de instrução? E passar a mudar de hábitos. Não, então já olhei hoje, não, deixa eu pegar o livro para dar uma lida. Nas questões da aula, no que eu quero, um livro que eu estou lendo, que eu achei interessante, um livro que me indicaram, que eu achei também que foi indicação, do pessoal aqui do curso mesmo. Tem tanta literatura boa para a gente se instruir, não de instrução, eu digo profissional, né, das questões da evolução física, das questões do espírito, que são muito importantes para a gente, até para a gente entender o momento que a gente passa e se abastecer de coisas boas para superar essa fase. Porque é tudo uma fase, tudo são momentos para a gente aprender. E passa tão rápido, não passa muito rápido. Então, lembrando que é tudo consequência das nossas ações, né? Continuando agora, a gente fala da natureza das penas e gozos futuros, tá? As penas e gozos da vida futura não tem nada de material. Então, não é algo, por exemplo, da vida material, é da vida física, claro, né? Mas não é uma coisa, por exemplo, uma consequência da Terra, tá? Não é algo que a gente colhe aqui só na vida física. Mas são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentam na Terra. Porque quando eu estou falando de vida futura, a gente pode estar falando de uma outra reencarnação, mas da vida além da vida, da nossa vida espiritual. Recordando de novo do livro Nosso Lar, para quem não leu, é muito importante ler. O livro Nosso Lar, o filme também dá uma boa ilustração sobre o livro, tá? Mas é importante ler o livro porque tem coisas lá que não foram pro filme, até porque não cabem, né? Em 1h30 ou 2 horas de filme, não cabe, não dá para falar tudo que o livro descreve, tá? Então, lembrando de que André Luiz ele ficou 8 anos na zona umbralina em, digamos, penitência de si mesmo, né? Ele que não admitia porque que ele era chamado de suicida. Como assim? Eu não tirei minha vida, vocês estão errados. E não admitia os próprios erros, até que chegou o momento em que ele se cansou de tudo aquilo, pediu perdão, conseguiu reconhecer os seus erros, e aí então foi socorrido. 8 anos. Foram 8 anos de penitência. Então, é dessa vida futura que a gente está falando, né? Dessa vida além da matéria. Por isso que ele fala que as penas e o gozo da vida futura não tem nada de material. Estamos falando daquilo que a gente colhe depois. Mas são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentam na Terra. Então, quem morreu, por exemplo, está mais vivo do que a gente que está encarnado aqui. Por quê? Porque o espírito, uma vez livre da carne, da matéria física, é mais impressionável. Então, é mais fácil de dar a ele conhecimento, sensações, de mostrar aquilo que foi feito. Já a matéria não lhe embota as sensações. Não tem gente que esquece até o que fez ontem? Então, que dirá o que fez uma vida inteira? Então, tem que passar aquele filminho da vida. Se a gente olhar tudo que a gente fez até hoje na nossa vida, será que eu vou me recordar de tudo que aconteceu? Às vezes vem flashes, né, de memória sobre coisas que a gente viveu na infância, na adolescência, no início da vida adulta. O que a gente lembra de positivo ou de negativo que foi feito? O importante é não ficar se culpando pelos erros que cometeu. Porque na época, provavelmente a gente não tinha o conhecimento que adquiriu agora. Se fosse hoje, se eu hoje estivesse passando pela mesma situação que eu passei lá atrás e eu sei que eu errei, provavelmente eu não teria feito a mesma coisa, eu teria tido outra atitude. Feito de uma forma diferente. A gente adquire, por exemplo,
paciência. Quem aqui é impaciente? Levanta a mão. Quem às vezes perde paciência. Então, isso a gente perde, só perde aquilo que não tem, né? Digamos, na questão das sensações, né? Não posso perder a paciência. Então, na verdade, é uma situação que me diz que eu não tenho paciência. Eu falei, acabou minha paciência. Então, são lições para fazer a gente adquirir esses hábitos tão necessários, que é a tolerância, a paciência, a empatia, né? Várias coisas que a gente vai ver daqui a pouco aí o que é necessário, né? De onde vem as penas e os gozos que a gente deseja, né, para a vida futura. Então, e a felicidade dos bons espíritos, né? Lembrando que existem espíritos já desencarnados, que a gente sabe da vida deles, de alguns, e a gente sabe que eles são felizes. São espíritos felizes? Quem aqui gostaria de ser um espírito feliz? Né? Óbvio, todos nós. Então, a felicidade dos espíritos bons consiste em conhecer todas as coisas. Então, são espíritos que querem saber de tudo, sobre tudo. Por isso que a gente diz que, é claro que é importante a gente conhecer sobre tudo, e não precisa ser expert em tudo, não ser aquela pessoa que sabe de tudo sobre tudo, porque não tem condição disso ainda, né? A gente não tem essa capacidade de absorver tanto conhecimento em tão pouco tempo, porque a nossa vida física é curta, certo? Então, mas são espíritos curiosos, querem saber de tudo, um pouquinho de cada coisa, se der tempo se aprofundar. Por isso que é importante a gente ler, claro, os livros espíritas, mas também um pouquinho de outras culturas. Ler um pouquinho de tudo. Dá para intercalar um livro espírita com um livro de conhecimentos de outras culturas, histórias, né, depoimentos, biografias. Conhecer a vida do próximo, do outro, também é muito enriquecedor. Aprender com os erros dos outros. A gente não precisa passar por isso, passar pela prova para poder aprender. E em não sentir ódio, não sentir ciúme, nem inveja, nem ambição, aquela ambição, tanto que ele fala da ambição em relação ao que o outro tem, né? Eu quero ser isso porque o outro também é. Eu quero ter isso porque o outro também tem. Não. Né? Ter a ambição própria, mas não ambicionar o que o outro tem. Ou qualquer paixão que ocasione a desgraça humana. São coisas, por exemplo, que a gente sabe que acontecem. Não dá para negar que nós hoje vivemos uma transição planetária bem sofrida. E culpa é assim, está sofrida por causa de quem? Por nossa consequência, por consequência de nossas próprias atitudes. Não dá para negar que os eventos climáticos, que são, de certa forma, naturais, estão ficando mais violentos. Tá? Então tem muita gente que vai dizer que o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aconteceu outras vezes. Sim. Só que da última vez que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1940 ou perto disso. Certo? Então são já 40 anos. Mas, para quem mora lá no Rio Grande do Sul, diz que neste ano já aconteceram 3 inundações. E esta última foi a mais grave. Então, são 40 anos de diferença, mas nesse ano já aconteceram 3. Então, não dá para dizer que é só um ciclo da natureza. Nós é que cometemos erros. Nós é que estamos desrespeitando os limites das coisas, desrespeitando a natureza, e vamos ter consequências, sim. É a resposta à lei de ação e reação. Coisas boas acontecem quando coisas boas são feitas. E coisas ruins acontecem quando desrespeitos e coisas ruins são realizadas. Então, por exemplo, afunilar o rio, a margem do rio, para ter mais espaço de terra, para construir mais coisas. Uma hora, é claro, que naturalmente esse rio vai se encher e ele vai apagar. Então, é preciso que a gente pense bem antes de agir e pensar um pouquinho, o que será, se eu fizer isso agora,
O que será que vai acontecer daqui a algum tempo? Será que isso não vai gerar consequência? Por isso que é importante o estudo, certo? As pessoas que cuidam disso, ter estudo científico sobre o movimento das terras, sobre os lagos, os rios, sobre a ecologia, a biologia, tudo. Por isso que a gente fala espíritos bons. Kardec nos falou lá, nos trouxe. Espíritos bons querem conhecer tudo sobre as coisas. E é importante conhecer quando eu tenho uma responsabilidade na hora de agir. Eu preciso do conhecimento para agir de forma correta. Bom, e lá, o amor que nos une é fonte de suprema felicidade, livres das necessidades, sofrimentos e angústias materiais. Então, ou seja, espíritos bons, eles amam. Eles fazem por amor. Tudo que faz é por amor. E eu trouxe até, claro, que a imagem aqui que eu trouxe, tá? Esse cãozinho, não foi à toa, né? Para quem tem um bicho de estimação, um pet, que a pessoa fala, mas um animal de estimação perto, ou se convalesce, né? Se condói, tem compaixão por esses seres, eles estão aqui na Terra para nos ensinar uma lição muito importante. A gente sabe que pela evolução dos espíritos, assim, ainda são espíritos inferiores na evolução, mas eles têm o melhor dos instintos. São seres que sabem amar. E eu lembro o seguinte, se a gente for, né, olhar a evolução do espírito, nós já passamos por uma fase como essa. O nosso princípio inteligente já passou por essa fase animal. Então nós já fomos um cãozinho, talvez, que, né, nós não, né, porque a consciência não tem essa lembrança, mas o nosso princípio inteligente, sim, tem essa experiência de ter passado por essa fase animal e ter experimentado o amor incondicional. Aquele ser que às vezes toma bronca e vem pedir perdão sem saber o que fez. Ah, me desculpa, mas o erro não foi dele, a gente que perdeu a paciência. Mas mesmo assim ele vem pedir desculpa porque quer paz, quer viver em harmonia, quer viver alegre, está sempre disposto, sempre querendo um carinho, um colo, um abraço, sempre perto. Então, lembrando que nós já passamos por isso, de novo, repetindo, nosso princípio inteligente já teve essa fase do puro instinto de amor. O que aconteceu? Quando entramos numa fase hominal, por que isso às vezes parece tão difícil de fazer? Porque entra a razão e a consciência. E as memórias de vidas anteriores, elas às vezes sufocam esse sentimento maior de amar. Então, quando a gente olhar para um ser desse, que está amando assim de graça, que é grato, às vezes você coloca água com um passarinho, ele vem te agradecer. Coloca um pouquinho lá de grãos para ele se alimentar. Nesse tempo tão seco que não chove, para eles é bem escasso também os alimentos. Ele vem agradecer. Ele vem aqui até na sua janela, ele vem procurar mais, claro, porque sabe que tem uma fonte. E qual é a nossa fonte? Deus. Deus sempre vai prover. Mas a gente precisa saber onde procurar. E onde procura? Nossa consciência. Tá lá, sempre, né? E como a gente falou, né, antes da influência dos espíritos, Kardec lembra, né, num comentário, a influência dos espíritos bons é sempre benéfica, enquanto os espíritos perversos buscam desviar da senda do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar. As paixões existem nos pensamentos dos espíritos atrasados e os maus incentivam esses pensamentos. Então, às vezes, ou às vezes não, eu digo todo momento, em todo instante da nossa vida, a gente sempre tem luz e trevas, espíritos bons e espíritos perversos, nos influenciando o tempo todo.
A questão é que eles só vão conseguir de fato influenciar aquilo que já existe em nós. Os espíritos bons não vão criar um sentimento que a gente não tem, e nem os perversos vão nos induzir a ações e pensamentos que já não existam em nós. Eles vão só alimentar aquilo que já existe. Infelizmente, os perversos parece que ganham um pouquinho, né? Nessa balança. Então, lembrando, né? Não existe erro ou mal capaz de apagar a sua própria luz. Ou seja, a luz que a gente já adquiriu. A falta de conhecimento e perdão é que fazem você continuar caminhando na escuridão. E aí, eu digo, o importante é para a gente olhar para dentro de si, perceber que tipo de conhecimento eu já adquiri. O que eu já sei fazer e não estou conseguindo fazer. Então, é alimentar esse lado que a gente sabe que precisa, às vezes, ouvir mais, respirar mais fundo para não perder tanto paciência, e buscar mais conhecimento. E tudo isso é hábito. É coisa que a gente hoje faz difícil, amanhã menos difícil, depois vai ficando um pouquinho mais fácil, porque eu faço todo dia e vai se tornando um hábito. Quando se tornar hábito, já não me dói mais, porque já faz parte da atitude do dia a dia. Vamos agora, né, dos laços espirituais, tá? Continuando nas questões, tá, pessoal? Eu só resumindo, tô colocando questão por questão, porque senão fica muito longo, tá? Os laços espirituais. Qual é o que é a união e simpatia entre os espíritos? O que nos une? O que une os espíritos de fato? A gente percebe, inclusive, nas questões que a gente viu do Rio Grande do Sul, uma grande mobilização de todo o país, às vezes até de gente fora do país, para ajudar os gaúchos, ajudar quem está ali, porque se colocando no lugar de alguém que olha ali, faz 10 dias já e olha a sua casa completamente submersa, imaginando tudo o que ela deixou ali. Todas as suas coisas, até ontem vi uma mulher falando sobre suas memórias, né? As fotos de família. Ainda bem que hoje tem nuvem, né? Então, quem não tem aí, quem tem muitos álbuns, escaneia, joga na nuvem, porque fica lá, não se perde. Mas são coisas, memórias, às vezes, lembranças que a gente tem de pessoas que já partiram, inclusive. Tudo aquilo se perde. É uma lição? É para a gente entender que tudo aqui fica na Terra, tudo que existe na Terra, fica na Terra. O que existe em nossos pensamentos, isso é eterno. Mas é uma prova difícil. Sem dúvida, se colocar no lugar dessa pessoa, imaginar o que é que vai ser quando as águas baixarem, o que a pessoa vai encontrar? Nada. Não encontra, às vezes não encontra mais a casa, não tem mais a casa, e a casa que encontra não está em condições. Tem muita gente lá que mora em casa de madeira, certo? Aquelas pré-fabricadas, elas se perdem, porque a gente sabe que água, madeira dentro da água, ela vai apodrecer, não vai dar para usar, vai ter que construir tudo de novo. Então a gente percebe essa união de esforços para que não falte, pelo menos por enquanto, o básico, né? Alimentação, saúde e vestimenta, porque no sul faz muito frio nessa época do ano. Então eles tiveram lá temperaturas negativas, inclusive, há pouquíssimo tempo. Aquecer, tá lá acolhendo, né? E aí Kardec nos lembra o seguinte, das primícias desta felicidade. Então, assim, dos preceitos, das coisas anteriores, ou do início do que a gente chama de felicidade. Goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Essa união pura e santa é a verdadeira amizade. Empatia, aquela coisa de você gostar de estar com a pessoa. Não nas questões, eu digo, sexuais ou materiais, estamos falando de encontro de almas mesmo. Tá? Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo. Pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornará frias. Na natureza tudo é amor.
O egoísmo é que o mata. Então ele lembra aqui que tudo para nós foi feito para a gente viver em harmonia. Não é gostoso a gente estar com pessoas que a gente gosta de conversar, que nos faz bem, pessoas que estão sempre rindo, que tem, né, uma boa conversa, boas histórias, pessoas que a gente sabe que dá para ficar aí horas, dias às vezes, sem problema nenhum. Não tem discussão, não tem briga, é um ajudando o outro, tá tudo bem, não precisa. É uma interação bem harmônica. É muito gostoso estar com pessoas assim. Quando essa harmonia não existe, só existe conflito, a gente precisa lembrar que se eu estiver em conflito com alguém, o que é que está falando aí? O que é que eu preciso ver em mim que é um alerta disso quando existe esse conflito? O egoísmo. Eu falo, mas egoísmo? Eu, às vezes, não tolerar aquela pessoa que fala uma porção de bobagem? É. Por quê? Porque eu estou achando que só aquilo que eu sei ou aquilo que eu acredito é verdadeiro. Só a minha opinião é que conta. Mesmo que eu não concorde com a opinião do outro. É uma opinião, né? É a sua opinião, eu vou respeitar, mas não penso assim. Então eu não preciso ficar debatendo com essa pessoa o tempo todo, tentando convencê-la de que aquilo que eu acho que é verdade é o certo. Porque ela vai fazer a mesma coisa. E aí as pessoas entram em conflito, discussão, desentendimentos, porque um faz assim, outro faz assado, um pinta a parede na vertical, o outro pinta a parede na horizontal, e um querendo explicar para o outro qual a maneira correta de fazer. Não sai pintado do mesmo jeito que a gente fala. Então é usar esses conhecimentos que a gente adquiriu, raciocinar um pouquinho e lembrar, se eu estou em conflito, eu vou olhar e mostrar que é o meu egoísmo falando. Não importa o que o outro está fazendo. Se eu às vezes reconhecer, não, ele está sendo bem egoísta porque ele não está entendendo aquilo que está lógico, que é evidente, que é óbvio, todo mundo está vendo igual, só aquela pessoa que não. Se eu conseguir entender que aquilo que ele está vendo é de uma forma bem egoísta de agir, é com o outro, não é comigo. Né? Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa atitude, nossos pensamentos, é o olhar para si e se corrigir. E é claro que o propósito de tudo isso, qual é o nosso real propósito? É buscar a luz. Então, Kardec lembra também do caminho que nós temos que traçar no meio dessa escuridão para encontrar a luz. Cada ação, cada aprendizado que a gente tem é um desses pontinhos de luz que a gente vê no nosso caminho. Porque o mundo ainda é uma grande escuridão. Muitas trevas ainda nos envolvendo. Mas nossas atitudes positivas, nossos pensamentos positivos, são eles que fazem de nós seres melhores. E cada ação que a gente coloca aqui na Terra é um pontinho de luz no caminho que a gente traça na espiritualidade. São essas atitudes e pensamentos que vão iluminar o nosso caminho do outro lado da vida. Então, Kardec coloca numa nota, tá? Crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que sermos um dia, tá? É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser seguida. Então, claro que não é uma coisa só do Espiritismo, né? Mas como nós estamos aqui nos reunimos, somos espíritas, temos, de certa forma, a obrigação de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. É uma faculdade, a gente fala, é uma escolha, né? Como eu disse, faculta, porque nos faculta daquilo que a gente sabe que a gente vai ser um dia. É uma escolha. Eu posso agir no bem
ou não. Mas o conhecimento que a gente já adquire, com certeza, de certa forma, é uma obrigação que a gente tem de seguir no bem. Claro que não só os espíritas, mas tem pessoas aí muito boas que dizem que não tem crença em nada, que nem acreditam em Deus, mas são pessoas às vezes muito melhores do que muita gente que se diz pertencer àquela ou outra doutrina ou crença religiosa. E a questão que eu deixo para hoje, tá? Como a compreensão das penas e dos gozos da alma após a morte evolui ao longo do tempo? Será que a compreensão daquilo que eu aprendi, das penas que eu estou passando, daquilo que eu já recebi de recompensa, ela melhora ao longo do tempo? O que vocês acham? Será que aquilo que eu entendia há 10 anos atrás mudou daquilo que eu entendo hoje? Do que eu vou ter de prova, né, de expiação, ou até de recompensa na minha vida, pós-vida, quando eu desencarnar? O que será que vai ser de mim? O que eu posso esperar? Isso melhorou ao longo do tempo para você? Tá? E lembrando aqui uma frase que eu gosto, tá, de um filme, a gente sabe que são, né, ficções e tudo, mas depois coloca aqui para mim nos comentários se você lembra de que filme que é esse, tá? Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que nos define é o lado com o qual escolhemos agir. Então, resumindo aí, né, todos nós temos luz e trevas dentro de nós, porque não somos perfeitos. Mas o que nos faz melhores é o lado, melhores ou piores, é o lado que a gente alimenta e que a gente vai agir. Tá bom? Eu espero que todos tenham, né, compartilhado aqui dos estudos. Eu peço que todos depois entrem no chat ou lá no grupo, né, no Google Sala de Aula, e tentem responder com as suas palavras, tá? A questão de hoje. E bem-vindos também para quem chegou agora e nos encontramos nas próximas aulas. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.